e que eu reputo, companheiros e companheiras, da mais alta significação para a nossa luta e também para o aprendizado das chamadas mobilizações de junho. É o caráter profundamente desigual da sociedade brasileira. E esse problema, em certo sentido, na minha opinião, ficou meio empanado, não é, com as vitórias e as conquistas indiscutíveis que nós tivemos. O problema é que um país como o nosso, que acumulou aqui, nesses 30 anos passados, juntando os anos 80, que foram anos de retrocesso, com os anos 90, que chegaram até os anos 2000, do neoliberalismo perverso e tardio, que aponta para nós que um governo de 8 anos, com essas conquistas, fruto das nossas lutas passadas e presentes, das nossas reivindicações, funcionam como uma coisa ainda muito microscópica em relação aos graves problemas sociais que o país atravessa, tem historicamente e atravessa. Vou dar um dado que me parece bastante significativo, o dado é do IBGE, e que foi muito bem traduzido pelo livro do Márcio, do professor Márcio, esse sobre o que é a classe média no Brasil. Eu acabei de ler, só tive tempo de ler recentemente. Então, Márcio, usando o IBGE, diz o seguinte: nos anos 2000, ou seja, até 2010, o livro dele sai em 2011, 95% das ocupações do Brasil criadas foram remuneradas até 1,5 salário mínimo. Então, 95% das ocupações novas, criadas nos anos 2000, não é, foram remuneradas até um salário mínimo e meio. Por outro lado, também fui tocado nisso aqui, por outro lado, quem vive de lucro, juro, renda da terra e aluguel, que são chamados rentistas, ou aquelas famílias que abocanham uma parcela grande da renda nacional, passou de 4% da sua parcela da renda nacional, em 95, 4%, para 14% em 2009. De 4% para 14% em 2009, quer dizer, recentemente, agora, pouquíssimo tempo atrás. Quer dizer, repito isso, não tenho tempo para discorrer sobre esse problema, não é? Mas o grau de desigualdade que nós temos é uma coisa gravíssima. E as conquistas que nós obtivemos são muito rarefeitas ainda, esse é meu ponto de vista, rarefeitas para o enfrentamento das mazelas deste capitalismo brasileiro que nós temos. Bom, mas isso e as manifestações de junho têm uma correlação indireta? Tem uma correlação indireta, estou concluindo. É que todas as pesquisas para fora do setor da chamada camada média, que participou mais ativamente nessa mobilização, é de um apoio, como já foi dito aqui, esmagador. Então, mesmo camadas populares pesquisadas e camadas outras diferenciadas e altas também, que estão na pesquisa, apoiaram maciçamente este movimento. A segunda questão, mas termino, é uma observação acerca da condução do movimento, não é? O professor Vanderlei Guilherme, no mesmo jornal que o Almeida publicou um artigo dele sobre ele, que ele comentou aqui, alerta, vejam só, para que essas pesquisas, diz ele, o professor Vanderlei é conhecido como um homem muito sério, pesquisador, historiador, não é? De grande envergadura, que essas pesquisas precisam sofrer um resfriamento, porque elas foram feitas sob o impacto de um movimento muito abrupto e que isso, de fato, termina distorcendo um pouco o sentido do que foi captado naquelas pesquisas mais recentes, essas que eu estava me referindo, né? Ou seja, que uma grande camada da opinião pública apoiou, não é? A grande maioria da opinião pública apoiou os movimentos, mesmo não sendo das camadas chamadas camadas médias. Mas eu concluo, Paulo, fazendo também uma observação que ele faz, o Vanderlei Guilherme dos Santos, no sentido do conteúdo desses movimentos. Você termina, na minha opinião, corretamente, dizendo que está em aberto, né,
desenvolvimento e o sentido desse movimento, porque não pode comparar a Turquia e Egito com o Brasil. Ele colocou isso muito bem. Mas diz o professor Guilherme que pergunta a ele sobre o Brasil e esses acontecimentos paralelos. Desde quando movimentos pela democracia difundem o medo e intimidam fisicamente os que divergem? É sobre os problemas dos partidos e dessas manifestações mais radicalizadas. Então, companheiros e companheiras, eu termino dizendo isso, quer dizer, o sentido do movimento que atravessa para 14, e alguém disse aqui, para além de 14, se encontra para nós na ordem do dia. Quer dizer, o peso que tem os partidos progressistas e as tradicionais, entre aspas, entidades organizadas é fundamental na condução no avanço da nossa luta. Era isso.